Placa-mãe pegando fogo é um assunto um pouco diferente do que a gente já tá habituado. Ao invés de a gente falar aí sobre quão caro estão ficando os hardwares, a gente pode simplesmente falar sobre como você pode perder o seu hardware super caro. Não é divertido? Sim. Não! Eu sei, não é um tópico muito divertido, mas ele tem se tornado bem recorrente em proprietários de placas-mãe AMD. Mais especificamente, proprietários de placas-mãe AMD com Ryzen. E para ser ainda mais exato, com processadores Ryzen de nova geração, aqueles que são mais caros e que estão equipados agora com kits de memória que valem muito dinheiro. Pois é, vários casos, vários reportes de casos de placas-mãe falecendo e, mais especificamente, processadores levando essas placas-mãe à morte. Parece que o assunto finalmente chegou aos ouvidos das fabricantes que já diziam estar trabalhando nisso, mas agora a informação de cada vez mais processadores aparecendo com defeitos e até com contadores aí na retrospectiva de 2025, parece que as fabricantes tomaram um posicionamento. Mais especificamente a ASRock, que trouxe uma nota falando sobre a situação, e também a Asus, que já havia se pronunciado. E o seu processador Ryzen 9000, tá tudo bem com ele aí? Você já checou ele, se ele tá legal? Porque pode ser que ele seja o seu próximo problema. Sai fora, meu. Bom, a gente já falou várias vezes aqui sobre problemas que afetam processadores. Só para deixar claro, obviamente esse problema que está afetando os processadores Ryzen não é a primeira vez que a gente vê isso acontecer com processadores e tampouco é o mais grave, só para deixar claro. O que não quer dizer que não seja grave e que você não deva se preocupar e que não possa te afetar também. Mas só para fazer uma retrospectiva, se vocês não se lembram, nós tivemos problemas com processadores Intel, porque os processadores da Intel estavam dando defeito e degradando. O que é degradando? Eles basicamente não eram mais capazes de alcançar os clocks, as capacidades de clock máximas que eles eram vendidos, porque o processador trabalhava com uma tensão muito alta e devido a alguns ajustes e alguns problemas, ele simplesmente não conseguia mais alcançar aquele clock e depois podia isso acarretar em telas azuis e travamentos e tal. Esse problema ele continua existindo, tá? Só pra você, se você comprou um processador de 13ª, 14ª geração da Intel, é sempre bom lembrar que esse problema continua acontecendo. Esse problema costuma acontecer mais em processadores topo de linha, o que talvez seja ainda pior, mas costuma acontecer em processadores topo de linha. A solução tem sido fazer atualização de BIOS. A atualização de BIOS tem mitigado esse problema. A Intel colocou várias travas, por assim dizer, para que você não tenha mais esse problema com os processadores, e pelo menos os relatos mais recentes não dizem respeito a vários processadores fritando. Quer dizer que talvez tenha funcionado, né? Mas se a gente puxar na memória, de novo, essa não é a primeira vez que isso acontece, principalmente com processadores. A gente já teve casos, obviamente, de vulnerabilidades de segurança e tudo mais, mas aqui a gente tá falando de problemas físicos com o processador. Então seria basicamente o processador realmente queimar. E, de novo, não é a primeira vez, nem vai ser a última que você vai ouvir falar de processador queimando. Acredite, galera, isso acontece, sempre aconteceu e provavelmente sempre vai continuar acontecendo. A probabilidade do seu processador queimar, ela existe. Pode ser por um defeito de fabricação, pode ser por um defeito da placa-mãe, pode ser por um problema de BIOS, pode ser... Tem vários fatores que podem acarretar nesse defeito. Dito isso, não deveria acontecer com muita frequência. O nível de reclamações para esses defeitos recorrentes, ele costuma ser muito baixo e as fabricantes, tanto a Intel quanto a AMD, as fabricantes de processadores, costumam atender os pedidos de RMA de forma bem eficiente. Aliás, até convido vocês, se você teve algum problema com algum processador Intel ou AMD, comenta aí embaixo como é que foi a sua
a sua experiência de RMA desses processadores. Mas chegando agora nessa situação, você deve ter visto vários relatos de processadores AMD, especificamente os 9800X3D queimando e a placa-mãe indo pro vinagre. Um dos grandes problemas hoje em dia é que o processador, obviamente, ele não é barato, a gente tá falando de um processador de 3, 4 mil reais pra gente pegar um processador X3D da geração atual, mas o problema é que ainda assim vai a placa-mãe junto, e pode sim levar outro componente embora. Não lembro de relatos específicos de, por exemplo, a memória RAM indo embora, a placa de vídeo, nem nada do tipo, mas é uma possibilidade, fechando o curto na placa-mãe. É claro que placa-mãe moderna, ela tem diversos sistemas de proteção para que isso não aconteça, se ocorrer um defeito, que ele seja isolado e que ele não afete os demais componentes. Mas, especificamente, os processadores X3D tem enfrentado esses problemas. Tivemos diversos relatos em 2025 de processadores 9800X3D, que obviamente isso acaba ficando mais evidente por conta da quantidade de processadores que são vendidos. Os 9800X3D tendem a ser os topo de lista de qualquer Amazon e os mais vendidos em diversas lojas espalhadas pelo mundo. Isso não é um efeito só no Brasil, mas curiosamente no Brasil também ele é um dos mais vendidos. Esses relatos eles apareceram inicialmente e começaram a surgir no Reddit, em outros lugares, e eles tinham conexão direta com placas-mãe ASRock. Então, obviamente, o que se imaginava bom, isso é um problema com as placas-mãe da ASRock. O Gamers Nexus estudou esse caso lá no passado, lá atrás, tentou reproduzir, teve alguns casos em que reproduziu, chegaram a algumas conclusões, mas nenhuma delas foi definitiva sobre, de fato, este é o problema. Tanto não foram definitivas que a própria ASRock não chegou até hoje a uma conclusão. Por um tempo, a gente acabou se acostumando, tanto quanto nós estamos acostumados aos problemas com o 12V2X6 ou 12VHPWR, o conector das placas de vídeo das placas de vídeo da NVIDIA, porque ninguém mais adotou. Quer dizer, a AMD também adotou, e não a AMD, mas a Sapphire ou a ASRock adotaram em alguns modelos, eles também tiveram esse defeito. Mas esses processadores continuaram encontrando infortúnios com as placas-mãe das ASRock. E a gente ficou habituado, não quer dizer, isso nunca parou, tá, galera? A gente fez até uma contagem na retrospectiva do Lock News, e isso foi só dos casos que nós reportamos. E tem um outro porém. Esses casos que aparecem no Reddit, em fóruns e em canais e tal, esses são os casos reportados que se tornam públicos. Ou seja, aqueles dos quais nós podemos ter conhecimento. Mas a gente não sabe quais são os números de RMA da ASRock. Alguns dados aí dizem que os números em relação a RMA desses processadores estão dentro do que é esperado. Inclusive, teve a Puget Systems, se eu não me engano, uma dessas empresas que trabalham com benchmarks e também trabalham com programas, né, com desenvolvimento de programas, que fizeram alguns testes com os Core Ultra 9, Core Ultra 7, os Core Ultra, né, e também os Ryzen 9000. E o índice de falhas dos processadores foi muito próximo. E curioso que nos sistemas deles, o índice de falha de processadores X3D foi menor do que o índice de falha dos processadores não X3D. Que esse é um ponto importante. Eu não tenho nem dinheiro para estar rodando com esses processadores X3D, tô pouco me importando. Pois é, acontece que casos recentes de falhas envolvendo os Ryzen e envolvendo as placas-mãe ASRock ou as placas-mãe AM5 começaram a surgir em processadores que não são com empilhamento de cache 3D, ou seja, os Ryzen 9000 normal, 9700X, 9600X. Esses processadores também começaram a apresentar defeitos muito similares aos que estavam ocorrendo com os processadores 9800X3D. O que significa que as medidas que foram tomadas para mitigar o problema ou para minimizar o problema por parte da ASRock não solucionaram. Ainda não dá para cravar que esse é um problema da ASRock. É que a maior parte dos reports tem vindo de sistemas que estão equipados com placas-mãe ASRock e processadores Ryzen 9800X3D, mas como eu acabei de comentar, outros processadores também enfrentam, e outros modelos de placas-mãe também. Tanto é que a ASUS recentemente também tomou conhecimento e se pronunciou publicamente que estava investigando casos de processadores com falhas similares a essas que foram reportadas em sistemas com placas-mãe ASRock. Eu não lembro de ter reportes com os processadores Ryzen 7000, tanto é que vocês lembram que passou basicamente a geração inteira dos Ryzen 7000 sem reports, pelo menos nada fora do comum. Então eu não acho que os 7800X3D, por exemplo, os Ryzen 7000 estão em risco nesse caso. E é curioso, porque alguma característica
característica específica do sistema com esses processadores Ryzen 9000 pode estar acarretando esses defeitos. Eles trabalham com configurações diferentes, né? Os Ryzen 9000, eles são uma segunda geração para o socket M5, os Ryzen 7000 foram a primeira. Os Ryzen 9000, nomeadamente, não trouxeram um salto tão empolgante assim para os Ryzen 7000, mas vocês devem notar que em alguns casos eles consomem mais e aí tende a ter uma tensão mais alta. Isso pode estar relacionado, mas de novo, aqui eu tô só especulando, não existe ainda uma causa final apurada por ninguém, nem pela AMD, nem pela ASRock, nem pela ASUS, nem por qualquer outro veículo independente. Se você tem essa configuração ou pensa em comprar, eu diria para você ficar em alerta. Se você vai comprar, é difícil eu falar pra você, não compra a placa-mãe ASRock, porque de novo, segundo as informações, o nível de RMA está igual. O problema é que se a gente pegar os números públicos, teve um usuário do Reddit que ele fez um levantamento reunindo todos os relatos publicamente conhecidos sobre esses defeitos, gira em torno de 350 casos. De novo, isso aí não é um órgão oficial nem nada, foi um usuário aí que fez um levantamento de tudo que tinha postado em todo lugar e tal, e casos, e foi apurado algo na casa dos 350. Há quem diga que gira entre 100 e 350, com esse relato dele, os casos reportados. Mas, de novo, isso é o que nós conhecemos, não é o que realmente existe de casos, porque somente as fabricantes poderiam dizer isso e cruzar essa informação para nos confirmar. O problema disso tudo é o seguinte, galera, de novo, a gente não sabe qual é a causa. Supostamente a última BIOS ou as últimas BIOS que tem para as placas-mãe deveriam te isentar desse problema, mas não é o que está acontecendo. Os últimos processadores que tiveram defeito, inclusive que foram os Ryzen 9000 normais, eles apresentaram defeito utilizando a última versão de BIOS recomendada pela ASRock. Ou seja, mesmo atualizando para a última versão, não resolveu. Os processadores ainda apresentaram a falha. E a falha é basicamente queimar mesmo, tá? Você olha o socket e o processador, eles queimam. E aí você perde o processador e a placa-mãe. E aí, em tese, você tem que abrir dois RMA. Você tem que abrir um RMA com a AMD e um RMA com a ASRock. A primeira coisa que eu posso recomendar: atualiza a BIOS para a última versão. Mas estava com a última versão e deu problema. Sim, atualiza para a última versão. É a recomendação da fabricante. Mas eu vi o fulano dizendo que é melhor colocar uma versão estável. O fulano talvez não tenha problema com o processador dele. Eu, inclusive, utilizo aqui placa-mãe ASRock na nossa bancada com o Ryzen 9000 e nós não tivemos nenhum problema. Nós montamos, inclusive, a build, né, do PC Lamborghini, que foi com uma Taishi, e com 9950X3D não tivemos nenhum tipo de problema. Mas não quer dizer que só porque eu não tive problema que todos os outros relatos são mentira. É muito pelo contrário, né? Só sou um cara sortudo. Eu não vou dizer pra você evitar a placa-mãe ASRock porque eu não posso afirmar, mas com todos esses relatos envolvendo a ASRock, com toda essa conversa de que eles estão vendo e vamos ver pra resolver, até hoje não resolveram, eu teria receio de comprar, entendo se você tiver. Eu não vou deixar de recomendar o produto por isso, porque não existe nenhuma reclamação, por exemplo, de um RMA solicitado por essa falha e não atendido. Mas eu tô com medo, será que não vai pegar fogo o meu PC? Olha, meio que vai, mas não vai. A falha que acontece provavelmente é um curto, né, entre os pinos, um superaquecimento entre os pinos da placa-mãe. Não é exatamente algo perigoso do nível de, nossa, vai pegar fogo. Pode, eu não vou dizer que não pode de repente pegar fogo, aí vão falar, você falou que não tinha perigo. Então eu não vou colocar minha mão no fogo, entendeu? Por nenhuma fabricante. Mas é arriscado. De qualquer forma, não teve nenhum relato de nenhuma falha catastrófica até agora, que levou um incêndio, que queimou o PC, que pegou fogo na casa, que incendiou o bairro. Nada disso. O problema foi um curto-circuito, né, algum superaquecimento, alguma coisa do tipo que gera uma falha isolada no processador e na placa-mãe. Se você tiver esse problema, enfrentar esse problema, você vai ter que abrir um RMA, ou seja, solicitar a garantia do seu processador via AMD e solicitar a garantia da sua placa-mãe via ASRock. Se por acaso acontecer uma fatalidade de algum outro componente ser danificado, você vai solicitar também, muito provavelmente para fabricante da placa-mãe. Não importa se é ASRock ou ASUS, tá? Então, eu não vou comprar ASRock. Pois é, galera, as placas-mãe da ASUS também enfrentaram problema. Por isso que eu não vou dizer que, não compra a placa-mãe da ASRock, também não compra da ASUS, mas e daí? Mas não teve caso da Gigabyte? Não teve caso da MSI? Não teve... Então, o caso é que existe problema envolvendo esses processadores. Eu vou mostrar pra vocês aqui, né, a ASRock, ela soltou uma nota que é meio... que dá um pouco de preguiça, pra falar a verdade. Dá um pouquinho de preguiça de ler a nota, mas vamos lá, né? Aqui o Adrenaline tá reportando, né? Eu também recebi essa nota aqui, eu vou só dar os créditos aqui pro Adrenaline, que reuniu as informações todas que a gente já tinha, mas eles colocaram a nota aqui também, né? Então o problema já foi disseminado o suficiente para ter uma mega thread dedicada no Reddit
dessa vez o WCCST que compilou ao menos 5 relatos de placas ROC matando CPU da série atual em um único dia. É um mau começo de fevereiro, depois de um encerramento ruim para janeiro. Ao longo do mês passado, em janeiro, né, foram reportados 4 processadores Ryzen 5 9600X encontrando seu fim em placas ASRock. Agora já temos 5 em apenas um dia, envolvendo diferentes modelos com diferentes configurações. Segundo o compilado do site, o Ryzen 5 9600X volta das caras entre as vítimas. Essa CPU de 6 núcleos com boost clock de até 5.4 morreu em uma ASRock B850 Pro A. O que quer dizer que não é só processador top em placa-mãe top. A gente está falando de um 9600X em uma B850 da ASRock. O usuário relata que conseguiu fazer o upgrade de BIOS para a versão mais recente, mas que isso não resolveu o problema. 2 modelos semelhantes de Ryzen 9000 também foram reportados no Reddit. Usuários distintos usando o Ryzen 7 9700X deram o azar de ver o fim de seus processadores. Um deles, uma ASRock B850MX, e o outro usando uma X870 Pro RS. Então, configurações diferentes, tá? Os 2 últimos Ryzen 9000 na quina de relatos são processadores X3D. O primeiro é um Ryzen 7 9800X3D, que pifou em uma ASRock X870E Taishi. O usuário relata que já estava com o BIOS em sua última versão atualizada, 4.03, recomendada pela fabricante. Isso não impediu o problema. Depois temos o atual processador mais avançado da série Ryzen 9000, o 9950X3D, isso antes do 9850X3D. O processador teria morrido numa ASRock X870E nova Wi-Fi. Não é nova de nova é o nome do modelo, tá? Depois de meses funcionando, o usuário relata que estava com a build desde maio de 2025. Ainda não temos um parecer oficial sobre o assunto das empresas envolvidas e parece que o update de BIOS recomendado pela ASRock não resolveu. Para quem está preocupado com a situação da Megathread dedicada ao assunto, no Reddit tem informações bem detalhadas e dicas de como proceder em caso de falha. Bom, esses são os relatos que nós tivemos, não tá nessa matéria específica, né? Mas eles soltaram uma nota aqui justamente falando sobre isso, né? Eles publicaram um pronunciamento oficial sobre a situação atual em que as suas placas estariam matando os CPUs Ryzen 9000. A empresa afirma estar trabalhando de perto com a AMD para investigar o problema depois de ao menos 5 casos novos serem reportados num único dia no início da semana. A declaração da companhia, entretanto, não menciona os problemas diretamente, falando apenas do comportamento das CPUs em suas placas AM5. A ASRock está monitorando de perto discussões recentes a respeito da performance e comportamento de processadores da série Ryzen 9000 em plataformas ASRock e AMD, diz o pronunciamento em tradução livre. Em resposta a esses relatos, implementamos análises internas completas e processos rigorosos de verificação, continua a empresa. Estamos trabalhando em coordenação direta com a AMD continuamente para validar a performance do sistema em ampla gama de configurações de hardware, enquanto otimizamos BIOS e melhoramos a estabilidade geral do sistema. A declaração oficial conclui dizendo que a empresa valoriza profundamente o feedback dos usuários e pede que clientes com problemas entrem em contato com o departamento de suporte técnico. O texto da companhia foi recebido com críticas de usuários que consideram a linguagem vaga e pouco conclusiva. Porra, você não precisa... Eu acho que você não precisa ser nenhum gênio pra concluir isso, né? Caramba, mano, eu acho que se você colocar no chat GPT, ele traz um pronunciamento que, sei lá, faça mais sentido, né? Dá preguiça. Eu falei pra vocês que dá preguiça do pronunciamento da ASRock. Basicamente, eles falaram assim, tamo vendo isso aí, tamo falando com a AMD aí, vamos combinando aí de ver um dia, aí a gente vê de falar, entendeu? Pô, o negócio tem placa-mãe morrendo, 5 num dia, tá, mas 5 num dia é pouco, mas não é muita coincidência, ainda mais com a última BIOS. Não faz sentido. Inclusive, nesse meio tempo, a ASRock mandou outra BIOS que fala, não, usa essa aqui, que essa aqui, essa é top, essa é da maravilhosa. Então, assim, fica difícil você recomendar depois de um pronunciamento horroroso desse, né? Mas vale lembrar que a ASRock também fez um outro pronunciamento, que eles trazem a nova versão do Aguesa. Então você tem placa-mãe da ASRock, atualiza. Então se você vai montar uma build com DDR5, que é bem caro por sinal, olha que legal, você montando uma build DDR5 e o processador pode ir pro vinagre. Que bacana, né? Antes não existia preocupação, né? Porque se você falasse, mas 9600X3D também é coisa de playboy, né? Eu tô montando com 9600X, pois é, 9600X também indo pra vala junto com os demais. A AMD não se pronunciou nesse momento, pelo menos nessa ocasião, junto com a ASRock. Eles dizem que estão trabalhando de perto aí para resolver o problema, ou para entender a situação. A situação é o processador queimando no socket, basicamente. Eu não sei onde tá a AMD nisso. Provavelmente trabalhando com AI. AI, the power of AI. AI everywhere, then AI. Porque, afinal de contas, a gente é uma formiguinha, assim, né? Até por que eles estão se importando se os processadores deles estão derretendo em placa-mãe de parceiro? Não é
é relevante, não é mesmo? A ASRock diz que tá vendo de resolver isso aí pra marcar um dia pra conversar, de um dia, quem sabe, dar uma olhada pra nós se falar. Essa é a situação das placas-mãe da ASRock. Então, assim, eu não posso desrecomendar, mas eu posso não recomendar que você monte uma build agora com uma placa-mãe da ASRock na atual situação, até que eles tragam ou pelo menos um pronunciamento que diga algo, traz uma declaração de verdade, por favor, estamos trabalhando de perto. Isso é um corporativismo completamente inútil nesse momento. O caboclo comprou o teu produto, o processador fritou, aí ele vai num fórum e aí tem mais 5 no mesmo dia. Aí você fala, ai gente, calma aí, a gente tá vendo de perto. Mas faz tempo isso, não faz? Mais de um ano que começou a acontecer isso. Já não era hora de já ter uma resposta melhor pra dar? Eu entendo que vocês estão ocupados com outras coisas aí, mas é que eu acho que isso é um pouco relevante pra vocês trazerem uma resposta um pouco melhor do que colocar no... Como é que chama aquela inteligência artificial? Gerador de lero-lero. Esse não é a resposta que o usuário quer. O cara gastou uma nota numa placa-mãe sua. Porque vamos combinar, nem no Brasil nem nos Estados Unidos é barato comprar uma X870, né? Ele decidiu comprar o seu produto para colocar o processador dele. Então o mínimo que você tem que fazer é dar uma boa resposta para esse comprador, para primeiro você não perder ele, porque ele pode simplesmente entender e falar, não, beleza, acontece, é uma coisa que, né, não dava para me dar outra. E tá tudo certo. Mas principalmente você não perder o outro comprador que tá assim, eita, mas tá pegando fogo o negócio ali? Não, sai fora, não vou comprar essa marca não. Ai, mas não é culpa das ASRock, é culpa dos processadores. Mas aí vocês têm que resolver com a AMD e vocês têm que trazer uma solução. Se o problema é no processador, bota o da AMD na reta, não bota o seu. Olha o tamanho da AMD, olha o seu tamanho, ASRock. Com todo respeito, vocês são uma empresa grande, mas a AMD, se o problema é dela, bota um dela da reta. Não vem com essa de estamos vendo com a AMD, não. Tipo assim, procuramos a AMD não consegue nos responder e o problema não é aqui. Pronto, seja honesta, né? Abre o jogo. Vocês também podem falar, a gente não tem puta ideia do que tá acontecendo. É uma boa resposta. Não é uma boa resposta, mas é uma resposta melhor do que essa. Então se você tá aí com o seu processador Ryzen 9000, eu posso te desejar sorte, é só isso. Porque meio que é isso, né? É sorte mesmo. Pra tranquilizar, não precisa entrar em desespero. Meu Deus, os caras fazendo terrorismo. Não. Eu tô aqui só trazendo uma notícia pra você. Calma. Seu processador não quer dizer que o seu processador Ryzen 9000 vai entrar em combustão espontânea. Ele pode entrar em combustão, que já é horrível, né? Já é uma possibilidade horrível, mas ele pode entrar em combustão espontânea. E existe uma probabilidade tecnicamente, supostamente maior de acontecer com uma placa-mãe ASRock. Mas fica tranquilo que a ASRock falou que tá trabalhando de perto com a AMD para resolver o problema. Já faz mais de um ano que a gente tá esperando esse trabalho. Mas diz aí, vocês acham que tem perigo? Você que tá com o Ryzen 9000, teve algum problema? Conhece alguém que teve problema aqui? Porque também tem isso, né? Então, nossa, um monte de gente tendo... Bom, eu mesmo não conheço ninguém que teve esse problema ainda. Você conhece? Se você fosse montar hoje um processador, você ficaria com o pé atrás de pegar um Ryzen 9000? Você ficaria com o pé atrás de pegar uma ASRock? Porque é bom lembrar, não foi só com a ASRock, a Asus também teve problema. E vou falar pra vocês, a resposta da Asus também não foi muito melhor não, né? Bota na tela a resposta da Asus, mas não foi lá grande coisa também a resposta da Asus. Então, de novo, a situação não está boa, galera. Preços de hardware tá caro e a possibilidade de você perder esse hardware caro, ela não é também muito animadora. Porque também o fabricante sempre pode dizer, chegar assim, a sua memória foi junto, não tô dizendo que vai, mas vamos supor que foi. Compra outra. Aí ele te dá o dinheiro, fala, brother... Com o dinheiro que eu tô de hoje da memória RAM, eu não compro memória RAM hoje no fim da tarde. Se você me dá o dinheiro hoje de manhã, no fim da tarde, talvez a remarcação de preço já esteja muito alta. Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações. As notificações de novos vídeos. E se alguém tiver um problema aí, vai acompanhando. Fica de vez em quando dá aquela olhadinha assim, ó. Agora o pessoal vai ficar tudo surtado, né? Dá uma olhadinha no PC. Se sair uma fumacinha, tomara que não saia.